A origem de Jesus de Nazaré é um tema que desperta fascínio e debate intensos, uma história que cativa bilhões há séculos. Crentes e céticos se debruçam sobre os relatos de seu nascimento, vida e morte. Nossa exploração mergulha no cerne desse mistério, examinando a narrativa bíblica e as evidências históricas. Nosso objetivo é compreender as origens desta figura crucial. Os começos de Jesus são tão humildes quanto extraordinários. A história contada nos evangelhos é de intervenção divina e origens humildes, uma história que continua a moldar a vida de inúmeras pessoas. Entender sua origem é fundamental para compreender o impacto que ele teve, permitindo-nos lidar com a importância de seus ensinamentos. Os evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, fornecem relatos detalhados do nascimento de Jesus, cada um com sua própria perspectiva única. Eles falam de uma virgem chamada Maria que concebeu pelo Espírito Santo, um evento que mudou a história para sempre. Este evento milagroso aconteceu em Belém, uma pequena cidade com grande significado. José, um carpinteiro, era prometido em casamento a Maria. E sua história é igualmente notável. Ele é retratado como um homem justo e devoto, enfrentando um dilema difícil. José aceita Maria como sua esposa, apesar das circunstâncias incomuns e desafiadoras. A Bíblia retrata o nascimento de Jesus como o cumprimento de uma profecia antiga, prometida há muito tempo. Os anjos anunciam sua chegada aos pastores, considerados humildes na sociedade, mas escolhidos para testemunhar este milagre. O evento é marcado por sinais divinos e pronunciamentos celestiais, enchendo o céu de glória. Reis magos, guiados por uma estrela brilhante, viajam de longe para prestar homenagem ao rei recém-nascido, trazendo presentes valiosos. Isso significa a importância do nascimento de Jesus, um evento que transcende o tempo e a cultura. Não é meramente um evento humano, mas divino, com um impacto eterno na humanidade. A Bíblia hebraica, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, contém várias profecias sobre a vinda de um Messias, um Salvador prometido que traria redenção ao povo. Essas profecias são vistas como prenúncios detalhados da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Salvador. Uma dessas profecias vem do livro de Isaías, um dos profetas mais importantes. Fala de uma virgem que conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco, um sinal de esperança. Outra profecia significativa é encontrada em Miqueias, um profeta menor. Ele prediz que o Messias nascerá em Belém, a cidade de Davi, um local de grande importância histórica. Essas profecias, entre outras, são essenciais para a fé cristã e são estudadas com grande reverência. Elas são vistas como prova da natureza divina e da missão de Jesus, o Filho de Deus. Ao cumprir essas profecias, Jesus afirma sua identidade como o Messias prometido, trazendo salvação ao mundo. Os historiadores abordam a questão da origem de Jesus com um conjunto diferente de ferramentas e metodologias. Eles se baseiam em fontes extra-bíblicas, como os escritos de Joséfo e Tácito, para corroborar e contextualizar a narrativa bíblica. Esses historiadores analisam evidências arqueológicas, práticas culturais e paisagens políticas da Palestina do primeiro século. Embora os historiadores geralmente concordem que Jesus foi uma figura histórica que viveu na Palestina do primeiro século, existem várias interpretações de sua vida e impacto. Alguns historiadores o veem como um reformador social, enquanto outros o veem como um líder carismático ou um profeta revolucionário. O Jesus histórico permanece uma figura complexa e enigmática, aberta a diferentes interpretações. Seção 5. O Jesus histórico, reunindo as peças de uma vida. Reconstruir a vida do Jesus histórico é uma tarefa desafiadora e complexa. Os historiadores devem peneirar camadas de lendas, fé e relatos conflitantes para chegar a uma compreensão mais matizada e precisa.
Eles se concentram em estabelecer uma cronologia dos eventos, desde seu nascimento até sua crucificação. Identificar figuras-chave na vida de Jesus, como seus discípulos e outros contemporâneos importantes, e analisar o contexto social e político de seu ministério, incluindo as tensões com as autoridades romanas e religiosas. Apesar dos desafios, os historiadores conseguiram reunir um esboço geral da vida de Jesus, que é amplamente aceito. Ele nasceu na Galiléia, uma região conhecida por sua população judaica e resistência ao domínio romano, o que influenciou sua mensagem. Ele cresceu em Nazaré, uma pequena aldeia humilde, e mais tarde começou seu ministério público, pregando e curando por toda a Galiléia e Judéia, ganhando seguidores e enfrentando oposição. Seção 6. Narrativas convergentes. Fios condutores e pontos de convergência. Apesar de suas diferentes abordagens, existem pontos de convergência entre as narrativas bíblica e histórica da origem de Jesus. Ambas concordam que Jesus era um homem judeu nascido na Palestina do primeiro século. Eles concordam que ele era uma figura carismática que atraiu seguidores e foi eventualmente executado pelas autoridades romanas. Esses fios condutores destacam o fundamento histórico da história de Jesus. Enquanto os elementos milagrosos do relato bíblico podem estar abertos à interpretação, o contexto histórico fornece uma base sólida para entender a vida e os ensinamentos de Jesus. Seção 7. Caminhos divergentes, onde a fé e a história divergem. Embora existam áreas de sobreposição, as narrativas bíblica e histórica também divergem em vários pontos-chave. O nascimento virginal, um princípio central da fé cristã, não é uma alegação apoiada por evidências históricas. Da mesma forma, os relatos bíblicos de milagres e intervenções divinas são vistos sob uma lente diferente pelos historiadores. Essas divergências destacam as diferenças fundamentais entre fé e história como formas de conhecer e compreender o mundo. A fé se baseia na revelação e na crença no sobrenatural, enquanto a história depende de evidências verificáveis e análise crítica. Seção 8. Coexistência e conflito. Navegando na divisa. A coexistência de perspectivas bíblicas e históricas sobre a origem de Jesus apresenta oportunidades e desafios. Para alguns, o fundamento histórico da vida de Jesus fortalece sua fé. Para outros, as discrepâncias entre as narrativas levantam questões difíceis e podem até levar a uma crise de fé. Navegar nessa divisão exige diálogo respeitoso, mente aberta e disposição para lidar com a complexidade. É possível apreciar os insights da fé e da história sem buscar reconciliar todas as diferenças ou descartar uma perspectiva inteiramente. Seção 9. O legado duradouro. Impacto na fé e na crença. Independentemente das crenças pessoais sobre sua origem, não há como negar o profundo impacto que Jesus de Nazaré teve na história humana. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão e perdão continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. Sua vida e morte servem como modelo de altruísmo e sacrifício. A história da origem de Jesus, envolta em mistério e reverência, continua a moldar a vida de bilhões. É uma história que convida à contemplação, à reflexão e à busca por um significado mais profundo. Seção 10. Conclusão. Um legado envolto em mistério e reverência. A origem de Jesus é uma tapeçaria tecida com fios de fé, história e lenda. A narrativa bíblica oferece um vislumbre de um mundo transformado pela intervenção divina. A perspectiva histórica fornece um contexto fundamentado para a compreensão do homem que se tornaria um ícone global. Em última análise, a questão da origem de Jesus é profundamente pessoal. É uma jornada de exploração que leva os indivíduos a conclusões diferentes. No entanto,
O poder duradouro de sua mensagem transcende essas diferenças, lembrando-nos da busca humana duradoura por significado, propósito e conexão com algo maior do que nós mesmos.